Vamos lá, galera, resolver agora a prova física do Corpo Bombeiro Militar de Minas, beleza? Prova que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2023. Iremos aqui comentar todas as questões, tá? Desse vídeo. Então, já deixa logo o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também veja aqui o link na descrição e também te direciona a página dos nossos cursos e também o meu Instagram pessoal. Não deixe de seguir lá, beleza? Então, sem perder tempo, gente, vamos para a primeira questão. A primeira questão, questão de número 46, ela fala de MRU, movimento retilíneo uniforme, em especial velocidade relativa, né? Ultrapassagem. É uma questão que é muito comum em provas de concurso, em especial bombeiro, PRF, enfim. Ultrapassagem, gente, o que você vai fazer? Todas as vezes que a questão falar de ultrapassagem, principalmente quando os dois móveis estiverem, obviamente, em movimentos, vai tratar de velocidade relativa. E aí você deve lembrar, se eu tenho dois automóveis na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é a diferença. Então, por exemplo, o carro da frente está a 10 metros por segundo, o carro de trás está a 40. 40 menos 10, 30. Então, 30 é a velocidade relativa entre eles. Wendel, qual é a distância relativa entre eles? Tem que ter cuidado. Se a questão quer saber a ultrapassagem, a distância de ultrapassagem vai ser tamanho do automóvel um mais o tamanho do automóvel 2. No caso aqui da questão, a gente tem duas carretas e um espaço entre elas. Então a distância de ultrapassagem vai ser o tamanho da carreta um mais o espaço entre elas mais o tamanho da carreta 2. Então tu já tem a velocidade, tem a distância total de ultrapassagem e tu tem o tempo na questão. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a velocidade relativa aí, ó. Então, vamos lá, gente. Presta atenção aqui, ó. A velocidade relativa, vou colocar aqui e eu vou já ler o problema. Velocidade relativa é igual à distância total de ultrapassagem dividido pelo tempo. Show de bola. É basicamente isso que você vai fazer. Vamos ver. O Wendel, ele está dizendo que carro de 2 metros, esse camaradinho aqui, ó, daqui para cá, 2 metros, a uma velocidade constante de 108 km por hora. E aí você já tem que saber, gente, normalmente quando ele dá 108, 72, é para transformar em metro por segundo. Então a velocidade do carro é 30 metros por segundo. Como é que faz para transformar o Wendel? Eu não lembro. Divide por 3,6. Então para transformar de quilômetro por hora em metro por segundo, você vai dividir o valor por 3,6. Eu dividindo 108 por 3,6, estou fazendo direto um comentário de prova, tá? Vai dar 30 metros por segundo. E ele fala assim: esse motorista deseja ultrapassar duas carretas que se movem no mesmo sentido que o carro, a uma velocidade também constante de 72 km por hora. Então, tanto a carreta, ou seja, a velocidade da carreta B, é 20 metros por segundo, e a velocidade da carreta A também é 20 metros por segundo. Beleza? Tranquilo. Então, esse espaço sempre vai ser 10 metros, já que a velocidade deles não irá mudar. Beleza. As velocidades aí não mudarão, então essa distância aqui permanece a mesma. Tranquilo? Estamos chegando lá. Sabendo-se que o carro levou um tempo de 6 segundos, eu vou até anotar aqui logo, gente, é o tempo. 6 segundos, né? Para ultrapassar completamente as duas carretas sem alterar sua velocidade. Assinale a alternativa que indica corretamente o comprimento de cada carreta. Então vamos lá. Para a ultrapassagem total, gente, a velocidade relativa a gente já tem. Por que, Wendel? Quanto é que vai ser a velocidade relativa? Vai ser 30 menos a velocidade das carretas, ou seja, menos 20, visto que as carretas estão na mesma velocidade. Entenda como se fosse um corpo só. A carreta A, espaço 10 metros, e a carreta B é como se fosse um corpo só que estivesse se movendo. Beleza, então a velocidade relativa aqui, 10 metros por segundo. Por que, Wendel? Porque é 30 menos 20. Então, tu já tem duas informações aqui importantes, gente. Ó, tem a velocidade relativa que é 10. Não tem a distância ainda relativa, mas a gente já vai colocar ela aqui, ó. E tu tem o tempo, né? Wendel, o tempo aqui são
6 segundos. Se tu faz um produto meu pelos extremos aqui, passa 6 multiplicando, a distância total de ultrapassagem deve ser 60 metros. Beleza? Ou ainda mais não tem alternativa. Beleza? Não vai ter mesmo, não. O que ele quer saber, gente, é o tamanho da carreta B e o tamanho da carreta A. Já que elas são de comprimentos iguais, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. O tamanho da carreta B, vou chamar de D, mas o tamanho da carreta A, que eu também vou chamar de D, é, mais 10 metros mais 2 metros, vai ser a distância total. Ou seja, tudo isso, porque eu falei para vocês, a ultrapassagem vai ser o tamanho de todo mundo. O tamanho do carro, mais o tamanho da carreta, mais o espaço da carreta, entre as carretas, mais a outra carreta. A distância total vai ser 2 metros, mais 10 metros, mais 2D. Então, assim, ó, 2 metros, mais 10 metros, mais 2D, isso tem que ser igual a 60 metros. Beleza, eu quero saber qual é a distância D, a distância de uma carreta, né? Então aqui vai dar 12, vai ficar assim, 12 mais 2D igual a 60. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer o seguinte. Você passa 12 dividindo, desculpe, o 12 subtraindo, tá somando, passa subtraindo, então vai ficar assim, ó, 2D é igual a 60 menos 12, esse 12 aqui passa negativo, vai ficar 60 menos 12, 48. Então, D vai ser 48. Esse 2 que está multiplicando passa a dividir por 2. Então, a distância D de cada carreta será 24 metros. Então, veja, gente, é uma questão que não é uma questão. Eu estou também aqui resolvendo de forma bem objetiva, tá? Estou aqui trazendo um resumo da matéria, porque aqui você só precisa saber o que foi que você errou e foi que você acertou. Na verdade, se trata de ultrapassagem, velocidade relativa é igual à distância total, incluindo dos automóveis, tá? O automóvel A mais a distância total do automóvel B ou dos automóveis B, C, enfim, dividido pelo tempo. Nesse caso dá aí letra B. A questão de número 47, vou botar aqui para o meu pensa, né, cara? Uma leitura horrível, dificuldade com leitura, gosto de ler, porque eu sou de exatos. Não tem isso, não, gente, tem que ler. Existe essa desculpa, porque eu sou de exatas, eu não gosto de ler, não. Eu sou de exatas, aquele negócio todo. Não, é errado. Viu? Bora lá. O que ela diz, olha? Na ciência da natureza, como a física, se faz distinção entre princípio e lei. Princípio é uma proposição tomada como verdadeiro desde o início. É um princípio. O princípio tem o mesmo papel que um postulado na matemática. Não pode ser verificado de modo direto pela experimentação, mas apenas indiretamente, pela concordância de suas consequências com fatos observados. Pode-se dizer, nesse sentido, que um princípio não é uma consequência da experimentação, mas que se sustenta pela experimentação. O princípio de conservação da energia, por exemplo, sempre que aparece ter sido violado, uma nova forma de energia descoberta. Em outras palavras, supõe-se que o princípio seja verdadeiro. Parte-se para a busca de uma nova forma de energia. Por outro lado, lei é uma proposição que enuncia uma relação entre valores e grandezas que aparece na descrição de um fenômeno. Essa relação pode ser verificada experimentalmente de modo direto. Por exemplo, a lei de Hooke estabelece a proporcionalidade entre a elongação de uma mola e o módulo da força de restituição que ela exerce. Pode-se verificar experimentalmente se uma dada mola segue essa lei e até ponto isso acontece. A física é um vasto conjunto de conhecimentos em permanente construção e transformação. Com base em princípios e leis, constrói-se modelos que, validados por experimentos e simulações computacionais, permitem compreender e lidar com a tecnologia dos fenômenos naturais em todas as escalas, do infinitesimalmente pequeno no interior dos átomos ao infinitamente grande na imensidão do universo. Aí, Wendel. É isso aí, ele só está explicando o que é lei e o que é princípio, né? Beleza. Tendo
esse contexto em vista, considere a afirmativa a seguir. Gente, aqui é uma questão, meu Deus. O quadrado de o quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. Então, galera, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, lado do quadrado período, né, t, pelo raio da órbita ao cubo. Isso aqui é uma constante, ou seja, isso é uma constante. A gente chama, pessoal, de constante de Kepler, tá? E aí, ainda primeiro, período, planeta. Falei aqui. Fala cada planeta em torno do Sol. Isso aqui é gravitação. Gravitação universal. Leis de Kepler. Beleza? Princípio de Arquimedes, gente, é hidrostática. Ela fala do empuxo. A segunda lei de Ohm é elétrica. Ou seja, fala da resistência de um resistor, de comprimento e área, enfim. Ao princípio da equivalência, nesse momento, dei um bug aqui no cérebro que eu não lembrei. E a terceira lei de Kepler, né? É a alternativa. Bom, então aqui é só você conhecer as leis de Kepler, gravitação, e entender que não é Arquimedes. Se você souber o que é Arquimedes, você não vai marcar. Se você souber o que é a segunda lei de Ohm, você não vai marcar. Esse princípio da equivalência eu estou associando mais à matemática. Estou tentando lembrar aqui um contexto físico. Enfim, mas não causa problema se você tiver estudado as leis de Kepler. A questão de número 48, ela é uma questão também muito simples, muito simples mesmo. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, gente. Temos, pronto, essa aqui, ó, 48. Temos a 47. A 48, galera. Você vai fazer por equação fundamental da ondulatória. Ele diz assim, ó, as diferentes cores observadas em um arco-íris após um dia de chuva representam os vários comprimentos de onda que compõem o espectro visível da luz. Ou seja, a luz proveniente do Sol é policromática. 7 cores. 7 cores monocromáticas, digamos assim. De forma geral, pode-se enxergar as frequências luminosas entre 450 vezes 10 elevado a 12 Hz a 680 vezes 10 elevado a 12 Hz. A tabela a seguir mostra alguns comprimentos de ondas medidos em nanômetro de algumas cores de luzes que se propagam no vácuo. Ele diz o seguinte: o nanômetro corresponde a 10 elevado a menos 9 metros. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo tem um valor aproximado de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a sala alternativa que classifica corretamente a cor de uma determinada frequência luminosa de 500 vezes 10 a 12 Hz, de acordo com a tabela apresentada. Vamos lá. É uma faixa de frequência. Como tu já tem aqui a função, desculpa, a equação fundamental da ondulatória, a velocidade tu vai chamar de c. O comprimento de onda que tu quer saber é lambda, e aqui é a frequência. A velocidade c, ele diz que é 3 vezes 10 elevado a 8. O comprimento de onda você precisa saber para jogar aqui na alternativa. E a frequência da luz que ele quer saber é 500 vezes 10 elevado a 12. Beleza? Tranquilo, Wendel. Opa, esse negócio aqui. Um chute para sair do lugar. Sai do espectro. Galera, eu vou passar isso todo mundo aqui dividindo. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8. Dividido por 500. Eu vou logo colocar assim. 5 vezes 10 elevado a 2, né? Que é 500. 14 para ainda. Não para bagunçar não, hein? 500, né? Que é 5 vezes 10 elevado a 2. Vezes 10 elevado a 12. Então, dá 10 elevado a 14. Negativo. Ah, quando eu divido 3 por 5, esse aqui vai ser igual ao comprimento de onda. Quando eu divido 3 por 5, dá 0,6, né? 3 por 5 dá 0,6 vezes 10 elevado. Conserva a base, o 10, e subtrai os expoentes. 8 menos 14,
dá menos 6. Menos 6, né? É só subtrair 8 menos 14. Conserva a base, subtrai os expoentes. Só que eu tenho que deixar isso aqui, gente, com o menos 9, porque tudo isso aqui está em nanômetro, né? Então eu tenho que deixar esse 10 a menos 6, menos 9. Então vai ficar, para deixar menos 9, eu tenho que passar a vírgula aqui, ó. Deixa eu ver, eu tenho que aumentar, diminuir 3, né? Vai ficar menos 6 menos 3 dá menos 9. Para eu diminuir 3, eu tenho que passar a vírgula duas casas para três casas para a esquerda, para a direita. Então fica 6, 60, 600. Então 3 casas fica 600. Agora fica 10 a menos 9. No caso aqui, metro. Só que 10 a menos 9 metro é a mesma coisa que lambda é igual a 600 nanômetro. Aí tu vai ver a alternativa que corresponde a essa faixa de frequência. Ó. No caso aqui, veja que entre o 600 está entre 590 e 625. Então a cor que a gente vai enxergar é o laranja. 48, questão tranquila, né? Questão tranquila. Questão 49. Isso aí não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas acho que dá. Eu vou, ó, fala assim, o hidrogênio é um elemento químico que participa da composição de diversas substâncias do nosso cotidiano. Foi descoberto no ano de 1766 pelo físico químico francês Henri Cavendish. Não sei ler esses nomes assim, gente. Eu preciso aperfeiçoar aí as minhas línguas estrangeiras. E é um elemento com características peculiares, sendo uma delas não possui nêutron em seu núcleo atômico. Tanto o átomo de hidrogênio formado basicamente por prótons e elétrons. Uhum. Elétrons. Admite-se que a distância média entre um próton e um elétron no átomo de hidrogênio seja igual a D. E a força de atração entre essas duas partículas seja F. Força de atração. Então, se ele está falando de força de atração elétrica, gente, é isso aqui, ó, tá? Vamos ver que Q é o quadrado, né? Vai ser Q vezes Q. A carga vai ser a mesma. Sobre distância ao quadrado. Beleza? Exatamente. Imagine de forma hipotética que de forma hipotética fosse criado um laboratório, um átomo semelhante ao de hidrogênio, com um próton e um elétron, mas com uma distância 2D entre eles, ou seja, eu vou duplicar a distância. É correto afirmar que nesse átomo hipotético a força de atração F' entre o próton e o elétron comparada ao átomo de hidrogênio seria de... Pessoal, veja que a distância é inversamente proporcional ao quadrado, ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu dobro a distância, ou seja, se eu afasto as cargas, o dobro, se eu dobro as cargas, eu vou diminuir em 4 vezes a distância. Desculpe, a força. Se eu dobro a distância, eu diminuo em 4 vezes a força. Se eu triplicasse a distância, eu diminuo no 9 vezes a força. Veja que é proporcional ao quadrado. Mas a gente pode provar aqui, ó. Por exemplo, a nova força F' vai ser 4K, né? Desculpe. A carga não mudou. O que mudou aqui foi a distância. A distância vai ser o dobro, né? Vai ser 2D ao quadrado. Vai ficar assim, ó. A força F' vai ser K e quadrado dividido por 2 elevado a 2, 4D ao quadrado. Então, se eu quiser calcular a nova força F', fica assim, ó. Posso tirar esse 1 quarto aqui, ou seja, 1 quarto, e K, né? E 2D ao quadrado. Ou seja, Wendel, mas quem é K que 2D ao quadrado é F? Uma nova força de linha vai ser 1 quarto de F. Quarto de F. F vezes 1, F. Então, nova força F' vai ser F dividido por 4. Caso aí você pode marcar sem medo alternativa A. Então, gente, as questões bem simples, nada de outro mundo. Você estudar, por exemplo, cada conteúdo desse aqui, gastar pelo menos 2 horas na semana, pode ter certeza que você acertaria essa prova todinha.
E essa aqui eu já fiz isso para eu colocar no Instagram. Você sabe até qual a alternativa aí, né, cara? Mas eu vou apagar aqui pra gente fazer, né? Havia colocado lá no Instagram, então quem não me segue aí, siga aí no Instagram, o link tá na descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal e vamos pra cima. Aqui fechar a nossa resolução da prova CBM. Isso aqui é praxe, né, gente? Eu vou fazer também a de oficial. Galera, os disjuntores elétricos são elementos do circuito que podem funcionar como chaves para desarmar um circuito elétrico quando percorridos por uma corrente superior ao que ele suporta. Então, se for uma corrente superior, já o disjuntor ele abre o circuito. A fim de prevenir possíveis acidentes causados por correntes elétricas, Edilson pediu a um eletricista que instalasse em seu apartamento uma ligação para os 3 chuveiros de sua residência, que cada um fosse submetido a uma mesma tensão igual a 220 volts. Assim, seria instalado um disjuntor nessa ligação para que os chuveiros pudessem funcionar simultaneamente. Cada chuveiro instalado por Edilson possui uma potência máxima de 6.000 watts. Então, ele colocou 6 kW na potência aí, gente. É igual a 6 kW, né? 6 kW, pessoal, é a mesma coisa que 6.000. Quilo é 1.000, né? Então, 6.000 watts. Tem que deixar aqui no sistema internacional, tá? E aí, beleza. E ele fala o seguinte: quando ligado a uma diferença de potencial U de 220 volts. Com base nesses dados, é correto afirmar que o menor valor que o disjuntor a ser instalado deve suportar para proteger a instalação elétrica dos chuveiros, a fim de prevenir possíveis acidentes elétricos, é de saber o disjuntor que suporta aí essa corrente. Então, se ultrapassar essa corrente, ele para, desarma, né? Então, vamos ver bem aí. Eu vou utilizar a cálculo da potência. Potência é a tensão vezes a corrente. Quero saber quem é a corrente, então vamos lá, colocar aqui, ó. 6.000 igual a U 200 vezes a corrente I. Corta logo zero com zero. Gente, essa questão aqui é bem parecida com a questão que caiu no concurso para bombeiro do estado do Piauí 2017. Bem parecida, até o corte que eu tô lembrando que é o mesmo. Eu não sei se o resultado também é o mesmo, mas até o corte é o mesmo. 600 por 22. Então, 600 por 22 parece-me que dá aproximadamente aí 27, alguma coisa. Isso é 27 mesmo. Vou fazer a conta, né? E aí a certezinha. 600 por 22 dá 27,2. Ou seja, 27,2 é a corrente que esse camarada precisa para o que? Tá um pouco. Muita página aberta é para eu ter fechado antes de começar a gravação. Então, 27,2 é a corrente máxima. Então, se ultrapassar, por exemplo, esse valor aí, eu quero um resistor, quero um disjuntor que suporte esse valor, mas não suporte um valor superior a ele. Então, eu vou colocar um limite aí de 30. E se passar de 30, meu amigo, ele desarma. Desarma o circuito, ou seja, abre o circuito, você não vai sofrer com isso. Pessoal, está aí. Gabarito agora completo. Vamos colocar aqui. Primeira questão é letra B. Caso é 46, letra B. 46, letra B. 47, letra D. 48, letra B. 49, letra A. E 50, letra C. Falei de 50. Ó, tem uma coisa. Ah, não, gente, tá errado aqui. Né, cara? Porque aqui são dois, né? Simultaneamente. Fiz, né? Agora de forma bem rápida. Mas ele diz assim, ó, assim seria instalado um disjuntor nessa ligação para que os chuveiros pudessem funcionar simultaneamente. São os dois chuveiros a uma tensão de 220, certo, gente? Então, nesse caso aí, com duas potências, ou seja, no caso vai ser
É 6.000 mais 6.000, 12.000. Então, no caso aqui, seria praticamente a potência seria 12.220 e vai dar uma corrente de aproximadamente 54, alguma coisa do tipo, que é o dobro. Seria aqui uma corrente de 54,4 pé. Pessoal, é o seguinte, aí tem aquele negócio, né? Se eu colocar 60, fica muito próximo de 54. Então, eu vou apagar, né? Se alguma coisa para apagar esse negócio. Vou apagar, né? Eu tiro isso aqui, ó. E 54, como fica muito próximo, eu marcarei 54. Essa questão aqui é confusa, né? O gabarito é letra C. 54, se eu colocar 60, normalmente o cara não coloca quando é muito próximo, né? Ao valor da corrente nessa. Então, qualquer oscilaçãozinha de energia, ele dispararia. Então, 90 eu acho um exagero, né? Para esse valor aí. Mas a ideia é essa, gente. Qualquer dúvida que vocês quiserem colocar aí nos comentários, vocês coloquem aí. E a 50, né? Ver o que pode ser feito nessa última questão, principalmente. Beleza? No mais, deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça de aqui o teu nome e também lá no nosso descrição aqui do vídeo, seguir lá no Instagram. Valeu, galera.